Boa noite a todos. É sempre um privilégio estar aqui para poder transmitir uma porção da palavra de Deus, né? A gente fala de responsabilidade, né, Isaac? Mas é privilégio, né? Alguém como eu poder transmitir a palavra do Senhor. Então que o Senhor possa falar nesse momento, né? E a gente está aqui para falar daquilo que o Senhor transmitiu através da sua palavra. E a gente quer trazer uma porção disso, não é mesmo? Novamente parabenizar a irmã, o irmão Jader, mais a irmã Dilma, por 50 anos de casado. Não é mesmo? Que Deus continue abençoando vocês rica e abundantemente. 50 anos, uma data bem expressiva, né? E eu tenho uma lista de aconselhamento para os casais que estão aqui. Mais carinho sem motivo. Mais abraços do nada. Menos celular. Mais conversa descontraída. Menos drama à toa. Mais perdoa que eu errei. Mais vamos vencer junto. E muito mais importante, irmãos, mais risadas juntos. Você sabe como é bom, né? Você sabe que eu fico satisfeito. Você sabe o que me alegra em casa, no casamento comigo, com a Alessandra? É quando eu conto algo, ela ri. Eu acho isso tão bom, rapaz. Não sei se vocês gostam disso, sabe? Eu acho tão bom quando eu falo uma coisa e ela ri, né? Traz para nós uma... Não sei se você gosta. Eu gosto, sabe, Isaac? Eu gosto disso, né? Que coisa boa, rapaz. Então é isso, já dedilho. E eu vou dar uma outra palavra interessante. Não pode perder o brilho do desejo de conquista. Independente da idade. Não perca isso. Não perca o desejo de agradar um outro. Que seja com palavras, que seja com ações, né? Para que você possa cumprir com o propósito de Deus por ter unido você e o seu marido, você e a sua esposa. Que Deus abençoe você, Jade e Dilma, que vocês continuem firmes para cumprir esse propósito. Que vocês se firmaram diante de Deus. Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos diante do Senhor. Você tem um voto nosso como marido e como esposa. É o voto de estarmos juntos, independente das lutas e dificuldades. Que vocês possam cumprir com esses votos, tá? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa fortalecer cada casal que está aqui nessa noite. Amém? Vamos então para a mensagem de hoje. Mensagem de hoje nós vamos ler lá em Colossenses capítulo 3. A gente falou sobre hoje, a parte da manhã, sobre esse capítulo. Colossenses capítulo 2, desculpa. Capítulo 2. Nós falamos um pouco sobre esse capítulo e a gente vai abordar mais uma porção dessa palavra aqui, né? O versículo veio até o versículo 12, a gente falou até o versículo 12, e a gente vai dar uma sequência aqui a partir do versículo 13. Né? E essa palavra aqui, irmãos, eu queria duas finalidades importantes. Para nós que somos crentes em Jesus, podemos descansar naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E para você que está aqui nessa noite ou vai nos ouvir através da internet, possa ser uma palavra de salvação, para você saber o porquê Cristo morreu na cruz. Para que você possa saber por que Cristo morreu na cruz. Para nós que somos salvos, que seja uma palavra de conforto, de segurança, de amor, simbolizando um amor maior de Deus em favor de cada um de nós. Obrigado, Deus. Agora, para aqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador, que seja uma palavra
de salvação. Então Paulo chega nesse capítulo 2, ele começa a falar, né? Ele fala nos versículos anteriores, ele fala da nossa salvação em Cristo, ele fala daquilo que nós nos tornamos em Cristo, né? Arraigado nele, sobreedificado nele. E ele nos chama a atenção para nós termos cuidado com aquilo que nos está rodeado, né? As mensagens que nós ouvimos, né? Tem de cuidado. E ele chega no versículo 10 e fala assim: vocês estáis perfeitos nele. Agora, quando chega nesse versículo aqui, versículo 13, ele vai falar por que eu estou perfeito nele, né? Ele vai trazer isso para nós. Por que eu estou perfeito? Por que eu estou arraigado nele? Por quê? Por que isso, né? Qual foi a ação do Senhor em direção a isso? Então chega no versículo 13 e começa a dizer: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Chega no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos eram contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui, nós poderíamos ir embora satisfeito, irmãos. Porque às vezes as pessoas vêm, buscam a igreja esperando algo sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus já aconteceu. A salvação de Deus para nós que somos salvos, nós já recebemos o melhor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque tudo que nós alcançamos na vida, eles são todos temporários. Tudo temporário. Mas a salvação em Cristo, irmãos, vai para a eternidade. Para a eternidade. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você andou de carro bom ou carro ruim. Não vai fazer diferença se você estudou ou não estudou. Se você enriqueceu ou não enriqueceu, daqui a 100 anos não vai ter valor nenhum. Se você foi curado disso ou curado daquilo. Não vai fazer diferença. A diferença que 100 anos vai fazer é se você entendeu o plano de salvação do Senhor e creu nele. É essa que vai fazer diferença. Quando você olha para o seu passado, não faz diferença hoje. Muitas coisas que aconteceram no seu passado não faz diferença hoje. Não faz diferença hoje se você andou a pé ou andou de carro. No seu passado, ali no seu passado. Não faz diferença. Agora, tem certas coisas que nós fizemos no passado e fazemos hoje, pode trazer uma consequência do nosso futuro. Agora, se você estudou no passado, se você passou no concurso, fez diferença. Mas certas coisas não fez diferença. Não fez diferença nenhuma. Se você usou roupa boa, roupa ruim, fez diferença. E na visão espiritual, daqui a 100 anos, não vai fazer diferença. A diferença vai fazer se você entender o plano de salvação de Deus e crer no Senhor Jesus como Salvador. É isso que vai fazer diferença. Porque o Paulo ele vai dizer assim, quando vós estáveis mortos, ele está falando para você que já é crente em Jesus, para mim que já é crente em Jesus. Quando nós estávamos mortos, né? Estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ele vos vivificou juntamente com ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Nós somos salvos por ele. Né? Então ele chega aqui nesse capítulo, versículo 14, ele usa uma linguagem figurada de uma dívida. Ele usa uma linguagem figurada aqui. Não é que lá no céu tem uma cédula escrita, né? Isso aqui está querendo trazer para nós aqui, para a gente entender isso. Porque a gente sabe o que é uma dívida. Todos nós sabemos, não sabe? Tem dívida que a gente nem pagou ainda. Estão lutando para pagar. Você dividiu lá em 24 prestações, suaves prestações. Né? De repente você está pagando ainda a sua dívida. Né? Financiou sua casa própria. Né? Você está lá pagando, pagou 30 anos para casa própria pagar. Né? A gente sabe o que é dívida.
Então, essa dívida, olha só, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Essa cédula era contra nós, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável. No céu não entra pecado. Não entra. No céu só entra gente boa. No céu só entra gente perfeita. Aí você vive assim, então ninguém entra. Ninguém entra. Não há possibilidade. Se não for lavado, se não for remido, se não for restaurado pelo Senhor, não vai entrar. Não há possibilidade. É aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, que porque nós caminhamos no caminho da santificação, não para a salvação. Porque não vai conseguir. Nós caminhamos no caminho da santificação, porque eu já sou um salvo pelo Senhor, eu já estou perfeito nele. Olha o versículo 10 desse mesmo capítulo. Retorna um pouquinho o versículo 10. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estais perfeito nele. Então, irmãos, eu caminho no caminho da santidade. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Eu já sou um filho de Deus. Eu sou um ressuscitado com Cristo. Eu sou um ressuscitado com Cristo. Não é? É grandioso isso. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cruz era o local aonde o Senhor cobrou em Cristo a pena do pecado. Aí você ouve aquela expressão assim, você que de repente está ouvindo, né? Os que estão aqui dentro, de repente já ouviu muito essa expressão. Salvação. Salvos de quê? De que eu preciso ser salvo? Eu preciso ser salvo de quê, será? Você que é salvo das armadilhas de Satanás? Irmãos, salvos da ira de Deus. Ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A morte de Cristo na cruz é como se Jesus, com uma mão, ele está aplacando a ira de Deus e com a outra mão está nos resgatando, nos regenerando, nos salvando da ira de Deus. É forte isso, né? No momento que nós estamos vivendo, na conjuntura que nós estamos vivendo, a conjuntura dessas narrativas a respeito de Deus, da sua bondade, do seu amor, falar de ira de Deus é quase que uma afronta, é quase que um insulto, é quase que motivo de ser processado. Não sei se tem um processo sobre isso, mas é quase um motivo de ser processado. Quando se fala da ira de Deus. A ira de Deus é uma verdade, irmãos. Vocês lembram do dilúvio? Você sabe quem morreu no dilúvio? Sabe que só morreu bandido? Gente ruim? Morreu muita gente boa no dilúvio. Muita criança. A ira de Deus. Então Jesus, ele paga uma dívida que nós tínhamos, que era contrário a cada um de nós. Né? Eu gosto, quando eu falo nisso, irmãos, eu gosto de sempre ler Romanos capítulo 5. Vamos ler Romanos capítulo 5? Só para a gente deixar bem claro, eu falo toda vez que eu toco nesse assunto sobre a ira de Deus, nós temos que ver a palavra. Não é o meu conceito. De repente o seu conceito é outro, mas o meu conceito, o seu conceito não tem. A Bíblia é a regra. A Bíblia é onde é a fonte do ensino, né? Romanos capítulo 5, versículo 8. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos
da ira, né? Porque nós sendo inimigos, fomos, o versículo 10, é isso aí, versículo 10 também, porque nós sendo ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que o próprio Jesus vai dizer aqui em João capítulo 3, versículo 36, 3,36, coloca para nós aí. Olha só o que está escrito aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Vida eterna. Aquilo que nós vivemos aqui, irmão, não é vida. Vida é só nele. Vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida. Mas a ira de quem? De Deus. Sobre ele permanece. De repente, é uma mensagem, uma palavra ruim de se falar, mas necessária nessa noite, irmãos. Eu quero, com essa palavra, trazer para nós segurança, para nós que já somos salvos pelo Senhor, e trazer despertamento para aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo. Traz despertamento, porque a vida, ela é um vapor, ela é muito rápida. As coisas acontecem de uma forma assim. Esse sábado nós estávamos lá na loja e parou um rapaz lá, ele postou a moto, né? E aí conversou, não, ficou bom aqui para encostar a moto. Ele saiu de moto. Ele saiu, quando ele andou uns 200 metros, caiu, quebrou o pé. Então, mudou todo o projeto de vida dele. Tudo que ele tinha projetado mudou. Depois daquilo, logo na frente, caiu de moto, quebrou o pé. Mudou todo o projeto. E a vida é essa. A vida é isso aí, né? Então, Paulo, ele quer trazer para nós aqui essa segurança, havendo riscado a seta que era contra nós nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. O versículo 15 traz uma palavra muito interessante, irmãos. Olha só que palavra que ele traz nesse versículo 15. Despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo, despojando. Dá um entendimento de ter tirado deles alguma coisa. Nós éramos chamados filhos da ira. Olha o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2. Olha isso aqui que Paulo fala em Efésios capítulo 2, ó. O que Paulo fala aqui, ó. Em que no outro tempo, capítulo 2, versículo 2, Efésios. Em que no outro tempo andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nos dá entendimento de ter nos tirado desse poder maligno que nos escravizava através do pecado que habita em nós. Então, nos dá esse entendimento, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, pela morte de Cristo na cruz, ele nos dá vitória sobre Satanás. Vitória, irmãos. Né? E eu vejo aqui no capítulo 16, porquanto, aí ele chega no versículo 16, ele diz assim, porquanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tem uma versão desse versículo 17, eu queria ver se achava aí, a NVI, tem uma versão que eu acho muito dá um entendimento melhor desse versículo 17. Vê se você acha aí, Patrícia, pra gente só fazer uma conotação nessa passagem.
tudo isto é sombra das coisas que estava por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu gosto, essa tradução, eu acho ela mais inteligível, você consegue entender melhor, né? Então, tudo que foi dito na lei era uma figura, irmãos. Era uma figura. Tudo isto é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando as pessoas ficam lutando de, eu tenho que guardar o sábado. Não. Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Eu não preciso mais guardar o sábado. Eu não preciso guardar o domingo. Eu não preciso guardar a segunda. Eu não preciso guardar nenhum dia mais. Porque eu já descansei nele. O sábado é uma figura do descanso que o Senhor ia trazer para aquele que estava para aliviar o seu cansaço. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então Jesus é a consumação de todo aquele movimento feito no Velho Testamento através das práticas da lei. Por causa dele, ele vai dizer aquela expressão e vai dizer assim: o fim da lei é Cristo. Ele é o fim da lei. Ele veio para cumprir a lei, não para negar a lei, mas ele veio para cumprir, porque ele é o cumprimento. Ele cumpriu a lei. Ele veio aqui para guardar sábado e cumprir que todos os detalhezinhos. Ele veio, ele cumpriu a lei. A finalidade da lei se acaba em Jesus. Porque ele fala que, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. São todos rituais que a lei, práticas que a lei ensinava. Agora nós temos que entender, irmãos, que a lei, ele abole qual lei? A lei cerimonial. Porque a lei moral, ela permanece em nós. A lei moral, ela permanece. Não matarás, não adulterarás. Isso faz parte da lei moral. Isso acompanha o ser humano desde a sua criação. Isso não foi instituído por lei. Agora, a lei cerimonial, essa foi abolida em Cristo. Essa foi cumprida em Cristo. Isso tudo era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Então, esse versículo 17 aqui, ele nos traz uma liberdade em Cristo. Nós somos livres em Cristo. E o versículo 18 vai assim: ninguém vos domine seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjo, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo é provido, organizado pelas juntas ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Então, ele chega e fala: ninguém vos domine. Ninguém vos domine por filosofia. No versículo anterior, aqui no versículo 8 desse mesmo capítulo, ele fala outra coisa aqui. Ele usa a expressão assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e coisas que não está relatada no que está escrito aqui, irmãos. Porque nem tudo que está escrito na Bíblia ela serve para nós. Nós temos que entender as suas colocações, interpretação, local, para quem, como, onde foi escrito. Né? Então nós temos que entender que a nossa revelação para a nossa vida diária e cotidiana, ela está situada principalmente de Atos para frente, principalmente, mas nos seus evangelhos também. Né? Então os ensinos para a igreja, ela está bem explícito nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, vêm falando do ensino para a nossa conduta como salvo no Senhor. Como salvo no Senhor. Ninguém vos domine seu bel prazer com pretexto de humildade e cultos de anjos e cultos sobrenaturais. Eu vejo uma luta hoje, irmãos, uma luta por batalha espiritual.
Eu vejo uma luta nesse sentido. É umas palavras muito interessantes, eu fico empolgado quando eu vejo pessoas falando dessa batalha espiritual. Irmãos, nós não temos condição nenhuma de batalha espiritual. É muito claro na passagem de Balaão e Balaque. É muito claro ali. Batalha espiritual, irmãos. O Senhor vai batalhar por nós. Aí as pessoas entram nessa questão da batalha espiritual e começam a arrastar maldição hereditária. Eu quero acreditar não num Deus de uma maldição hereditária. Eu preciso acreditar num Deus que a sua benignidade dura. A sua fidelidade é de geração em geração. Eu creio num Deus fiel. Um Deus fiel. Que fala sobre isso. Bondade de Deus. Né? Então há uma luta nessa questão de batalha espiritual. São batalhas, irmãos, que nós não podemos lutar. Tem batalha que nós não podemos lutar. Tem batalha que nós não conseguimos lutar. Né? Porque eu entendo que o Senhor, Ele nos fez filho dEle. Nós somos perfeitos nele. Nós somos perfeitos nele. Você sabe qual o aconselhamento que o Senhor dá lá em Tiago? Ele vai dizer assim: achegai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Qual o processo? Proximidade com Deus. Proximidade com Deus. Fidelidade ao Senhor. Caminho de santidade. Caminho de santidade. Aí eu vejo com essa mentalidade, as pessoas falam assim: aconteceu isso que é Satanás que fez, e fez eu pecar, fez eu fazer isso. Não fez nada, irmãos. A gente faz muita coisa sem Satanás. Né? O Satanás, de repente, olha para tanta maldade, eles vão falar assim: puxa vida, eu nem sabia desse. Eu fico impressionado com tanta maldade, gente. Tem gente que faz tanta maldade, irmãos, que Satanás fica envergonhado. Então é isso. Então nós temos que ser adulto bastante, irmão. Nós temos que não permitir ser levado por vento de doutrina. Ou será que eu creio num Deus que é mais ou menos? Um Deus que fez uma promessa e não está conseguindo cumprir? Ele me fez salvo pelo Senhor, Ele me fez nova criatura, Ele me fez perfeito nele. Ele me fez, olha só a expressão: estais perfeito nele. Perfeito nele, irmãos. O Senhor, Ele olha para cada um de nós na ótica de Jesus Cristo. Porque se Ele olhar como nós, como pessoa, a gente continua sendo ruins. Nós continuamos. Nós não somos tão bons assim. Não somos tão bons assim. Não é? E a gente, às vezes, fala coisa, pensa coisas, que a gente fica até com vergonha. Não é mesmo? Fica até com vergonha. A gente pensa, tem aquele sentimento que passa no nosso coração. Aquele sentimento que nos traz reações. Quanta reação. O maior luta nossa, irmãos, é nos dominar. Né? Tem um provérbio que vai, eu não lembro o provérbio onde está o detalhe exato, ele diz que maior é aquele que se domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Maior é aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Né? Então, olha só o versículo 20: pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenança, como se vivesse no mundo? Nós somos mortos em Cristo, irmão. Nós precisamos viver como salvos no Senhor. Eu usei uma frase hoje aqui, de repente você não anotou, você anota agora aí, essa frase que de repente um dia eu
parto para a glória. Aí você levantou e falava isso, né? Anota isso que essa é nova. Aí me anota as frases que eu falo às vezes, sabe, irmão? Aí, em vez que ela faz tudo, e essa é nova, né? Então, essa é nova. Então, irmãos, se nós estamos indo para o céu, quem vai para o céu não pode deixar marcas do inferno aonde passa. Quem vai para o céu não pode, irmãos, deixar marcas do inferno por onde passa. Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou perfeito nele. Eu sou salvo por ele. Eu já estou ressuscitado com Cristo. Eu já estou ressuscitado com Cristo. É o capítulo 3, no versículo 1. Quando diz assim, olha o capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você é um crente em Jesus? É um ressuscitado com Cristo. Porque todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, ressuscitou com Ele. Você é um salvo. Isso que o Paulo está ensinando aqui. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra. Quando eu leio isso aqui, irmão, sabe o que eu entendo? Eu já falei isso aqui, eu vou falar novamente, de repente vocês não decoraram. Quando eu leio isso aqui, buscar as coisas que são de cima, porque as coisas são desse mundo, a gente é obrigado a buscar. Você é obrigado a buscar as coisas desse mundo. Até o mendigo tem que buscar coisas desse mundo, senão ele morre de fome. Ele tem que ir para a rua pedir dinheiro, pedir alguém para que dê água a ele, ele tem que correr atrás das coisas que são desse mundo. Todos nós que estamos aqui somos obrigados a buscar as coisas que são desse mundo. Você sabe o que você tem que fazer amanhã, você tem conta para pagar, você tem investimento para fazer, você tem muita coisa para fazer amanhã. Você não pode escapar disso. Não tem como. Não tem como você chegar em casa e dizer, eu não pago mais energia. Não tem problema, você precisa pagar, não. Só que a rampa vai cortar. Né? E o pior da rampa cortar, a Enel cortar a luz, sabe o que é, irmãos? É porque ele não chega lá de escondidinho, corta a luz. Eles não chegar, botar um caminhão, cerca a rua, faz aquele movimento, todo mundo sabia que você não pagou energia. Né? Se chegasse devagarzinho, cortasse, fosse embora, era mais tranquilo. Mas chega lá, faz aquele movimento, todo mundo sabia, o fulano não pagou energia. Olha lá, o crente não pagou energia. A pessoa fala assim, crente lá e não pagou energia, né? Mas tem que buscar as coisas que são desse mundo. Ser obrigado. Agora, buscar as coisas que são do céu, irmãos. É opcional. É opcional. O Senhor não me salva porque eu busco as coisas que são do céu. Ele me salvou, irmãos. Independente disso. Ele me salvou pelo seu grande amor. E eu busco as coisas que são de cima por gratidão ao Senhor. Porque é o caminho a seguir. Porque eu entendo que o caminho a seguir é esse. Se eu consigo ser uma pessoa melhor, se você consegue ser uma pessoa melhor, se você consegue ser um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, uma professora melhor, um aluno melhor, é porque o Senhor te comprou pelo seu sangue. E nós temos que deixar a marca do céu, irmãos, onde a gente passa. Deixar marcas do céu, onde a gente passa. Que as nossas ações representem uma fagulha da presença do céu com as pessoas que a gente convive. Que o seu casamento seja uma extensão do céu. Que o seu relacionamento com pessoas seja o simbolizado pela presença do Senhor. Que as pessoas possam nos ver como um refrigério. Que as pessoas possam nos ver como alguém que dá um suporte, como alguém que transmite confiança. Que as pessoas possam nos ver como cristão. Que as pessoas possam nos ver como cristão. Porque as pessoas foram chamadas de cristão lá na Antioquia e não se intitularam, nós somos cristãos. Não, as pessoas olhavam assim, esses são cristãos. Esses são, né, aquela expressão que aquela mulher usa com
com o profeta: este é servo de Deus. Aquela menina lá em Filipe que declara: esses homens que anunciam a salvação é servo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Por causa das suas atitudes, por causa das suas ações. E que as nossas ações possam fazer isso, possa contagiar as pessoas. Que as nossas ações possam transmitir segurança, possam transmitir conforto, possam transmitir a presença do Senhor. Que as nossas ações sejam isso, irmãos. Que a gente possa buscar as coisas que são de cima, né? Só para a gente concluir, versículo 22, as quais coisas todas perecem. Versículo 21, tais como não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo procedimentos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade, indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O evangelho, irmãos, ele tem que servir para mudar. Nós temos que ser moldados por dentro. Né? E a gente, às vezes, conversa com pessoas e eles se gabam das suas ações. Ah, eu jejuo, eu não uso calça comprida, eu saia grande, eu oro 5 vezes ao dia, eu acordo de madrugada, eu sobo um monte. Essas ações, tem muitas pessoas que acham que isso... Mas qual a mudança que o Senhor tem feito dentro de cada um de nós? Qual a mudança? Eu vejo pessoas saírem empolgadas com movimentos, muitas das vezes, não estou contra movimentos, né? Mas o evangelho tem feito dentro de você? Como homem você tem sido? Como marido você tem sido como lavado pelo sangue de Jesus? Como esposa você tem sido? Como patrão você tem sido? Como funcionário? Como cliente você tem sido? Como professor? Como aluno você tem sido a partir de Cristo? É isso que nós temos que entender, irmãos. Não é o estereótipo. Paulo está falando aqui. O estereótipo é muito interessante, né? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Se o Senhor não tem mudado o seu caráter, não tem moldado as nossas ações, não, o estereótipo é simplesmente... só vai servir para a disciplina do corpo, não tem valor algum. Porque o Senhor, ele não empolga com o nosso cântico, ele não se empolga com a roupa que a gente veste, ele não empolga com isso. Ele se empolga com o coração contrito e quebrantado. O quanto a palavra de Deus está trazendo para o seu coração. É isso que leva à satisfação do Senhor. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor, ó Deus. É aquela palavra que eu falo aqui, um salvo pela cruz, um salvo pelo Senhor, ele pode jejuar, ele pode subir no monte, ele pode cantar, ele pode guardar sábado, ele pode. Um salvo, ele pode fazer tudo isso. Mas um não salvo não adianta. Um salvo, ele pode usar saia comprida, ele pode usar camisa de mão comprida, ele pode usar bermuda. Um salvo, ele pode fazer isso. Mas um não salvo não adianta. Um não salvo não adianta, irmãos. É isso aqui, ó. Tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária. Humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que o evangelho entre dentro de nós e nos comova, mexa com a nossa estrutura e que nós possamos ser moldados a cada dia pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Amém.